Paz, irmãos. Eu trago saudações dos irmãos de São Lourenço e que com alegria mandam um abraço. E eu também me alegro de estar com os irmãos, de juntos podermos abrir a palavra e buscarmos ao Senhor, suplicarmos a Ele que nos fale, para que Ele encontre nos nossos corações um caminho aberto pela Sua palavra para a edificação das nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro capítulo 4, por favor. 1 Pedro capítulo 4, vamos ler o verso 17, verso conhecido dos irmãos. Porque a ocasião de se começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Vamos orar juntos. Amado Senhor, nos alegramos de nos reunirmos juntos aos Teus pés. Senhor, é um privilégio para nós podermos abrir a Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra é poderosa, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e apta, totalmente apta, para esquadrinhar os nossos corações. Então, Senhor, nós nos submetemos inteiramente a Ti e à Tua palavra. Nós nos declaramos carentes de ouvir a Tua voz. Nós necessitamos que Tu mesmo tome a Tua palavra e nos surpreenda nesta noite. Fala aos nossos corações, Senhor, de forma poderosa. Aplica a Tua palavra às nossas vidas. Enche-nos realmente com a Tua preciosa palavra. Dá-nos um tempo de luz, de revelação, de clareza. Te suplicamos, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nesses dias em que estaremos juntos, o desejo do meu coração é que nós repartamos algumas coisas relacionadas ao livro de Malaquias. Meu desejo é que nós estejamos juntos com alguns textos da palavra, verificando as demandas do Senhor nesses dias do fim, em pelo menos 3 aspectos. O primeiro deles, a nossa vida. Qual deve ser a qualidade de vida daqueles que aguardam o Senhor? O segundo aspecto, nosso testemunho. Qual é o testemunho que deve ser dado pessoalmente e corporativamente por aqueles que aguardam o Senhor? Em terceiro, o nosso serviço. Como nós que somos servos do Senhor, devemos servi-lo de uma maneira agradável nesses dias do fim. Então esse é nosso encargo para esses dias. Nós estaremos procurando de forma bem objetiva, juntos, analisarmos alguns textos da palavra, buscando luz da parte do Senhor nesse sentido. Nós acabamos de ler um texto de Pedro, em um contexto muito significativo, se você olhar para a sua Bíblia. Porque os versos, a partir do verso 12, Pedro menciona algo bastante interessante para nós e oportuno para esse momento. Porque Pedro diz que nós, aqueles que somos do Senhor, nós não devemos estranhar o ambiente de prova, de fogo, para que então nós sejamos provados. Nós não devemos ser aqueles que se espantam com esse ambiente. E então você vai ver isso a partir do versículo 12. Mas de uma maneira muito surpreendente, ele diz algo que já é chocante para todos nós. Ele diz assim, olha, em um ambiente de provas, você e eu, nós precisamos aprender a nos alegrar.
Nós precisamos aprender a nos alegrar. Então, por que é importante nós pensarmos esse conceito, já que o texto que nós lemos, o versículo 17, diz que é necessário que o juízo de Deus, e talvez essa seja uma das palavras mais intoxicadas no meio do povo de Deus, porque juízo tem uma conotação tão pesada, muitas vezes para nós, e que o Senhor, pela sua graça, nos ajude nessa noite a compreendermos que o juízo de Deus para nós, ele é curador, ele é destinado a nos provar de maneira a nos aprovar. O juízo de Deus sobre nós é diferente do juízo de Deus sobre o mundo. O juízo de Deus sobre nós, sua igreja, é um juízo purificador, é um juízo com finalidade a produzir em nós um precioso testemunho, uma gloriosa manifestação da sua face, daquilo que ele é. Então, o apóstolo Pedro, ele começa esse contexto dizendo que nós não devemos estranhar. Pelo contrário, nós precisamos aprender a nos alegrar. Então, ele continua dizendo, na medida em que compartilhamos dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória nós estejamos alegres. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, que convite glorioso para nós, quando nós chegamos ao verso 17, então nos é dito que é necessário, nesses dias, que o juízo de Deus se inicie, e ele há de se iniciar, e tem se iniciado, assim nós temos crido, na sua casa. Na sua casa, irmãos. Talvez não haja uma hora mais oportuna para nós compreendermos que o Senhor tem desejado e tem vindicado muitas coisas, tem demandado muitas coisas da sua igreja. E isso, sem dúvida nenhuma, é o início da execução do juízo purificador, disciplinar, corretivo, curador do nosso Deus sobre a sua casa, sobre as nossas vidas. Não há outro caminho para nós. Esse é o caminho para o qual o Senhor nos tem chamado. Então agora comigo eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Malaquias e nós considerássemos algumas coisas nesse tremendo livro. Malaquias é um livro muito especial, com características muito preciosas, muito adequadas para esses dias que antecedem a segunda vinda do nosso Senhor. Muitas exortações poderosas são trazidas aqui pelo profeta Malaquias e que nos advertem com toda certeza, necessariamente, nesses dias que antecedem o retorno glorioso do nosso Senhor. Então, Malaquias, irmão, é um contexto bem peculiar. Se você, de alguma forma, já voltou seus olhos para esse livro, você sabe que nós temos aqui um contexto de muita religiosidade, muito formalismo e de uma grande embriaguez. Um povo absolutamente insensível às demandas do Senhor. E o que mais nos chama a atenção é que Malaquias profetiza, possivelmente 30, 40 anos depois das reformas feitas por Neemias. E os irmãos sabem que Neemias fez muito pela nação. Através de Neemias, o Senhor restaurou aspectos muito significativos. O Senhor restaurou os muros. Neemias foi, da parte do Senhor, aquele que cuidou da restauração dos muros. Os muros da cidade foram restaurados. E isso significa muita coisa. Algumas muito significativas seriam a unidade daqueles que estão dentro e a separação dos que estão fora. Então, essencialmente, muros falam disso. E isso foi algo que Neemias restaurou.
Neemias restaurou mais ainda, Neemias purificou a nação de modo muito particular. Houve um caminho através de Neemias para purificação, e todas as vezes que o Senhor avança no sentido de nos purificar, de nos livrar de toda mistura, irmão, Ele tem uma finalidade: restaurar em nós um amor sublime, restaurar em nós aqueles anseios do primeiro amor, nós podemos dizer. E através de Neemias, o Senhor purificou a nação. Questões maravilhosas. Mais do que isso, foi Neemias que convocou e trouxe moradores para Jerusalém. Ele fortaleceu a vida unida da cidade. Ele trouxe moradores para ali. Então, coisas maravilhosas foram feitas através de Neemias, dando sequência àquele trabalho restaurador de Deus, através que foi iniciado com Zorobabel, com Esdras e também com Neemias. Mas, irmão, veja, alguns anos depois, a situação estava como você pode ver em Malaquias. 30 anos depois, irmão, 30 anos não é tanto tempo assim. E a situação da nação é essa que você está vendo aí. Quando você olha para Malaquias, a primeira palavra do livro é sentença. A primeira palavra do livro de Malaquias é sentença. O ambiente de Malaquias é um ambiente judicial. A impressão que nós temos é que o Senhor está sentenciando realmente o seu povo. São muitos aspectos que você vai poder ver nesse livro nos dias em que nós estivemos aqui. Você sabe que 6 vezes no livro, e talvez uma 7ª vez, seja mencionada de uma maneira diferente, mas especificamente 6 vezes aparece a expressão em que. 6 vezes. E uma 7ª vez, o que temos. Então, quando você olha para os primeiros versículos, então nosso foco é exatamente isso nessa noite. Versículo 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado. Irmão, é impressionante quando nós olhamos para esse livro e vemos que a primeira coisa que o Senhor menciona na sua sentença é: eu vos tenho amado. Você já prestou atenção nisso, irmão? É impressionante, sabe por quê? Porque quando você se dedicar a ler o livro, você vai conseguir observar o ambiente que o Senhor já estava observando. Você vai ver um povo absolutamente afastado do Senhor. Um povo absolutamente endurecido. Todas as vezes que o Senhor vindicou algo, eles responderam com essa expressão: em que? A primeira coisa que o Senhor diz para eles é: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que? Eu vos tenho amado. Irmão, é uma declaração do Senhor: eu vos tenho amado. E a resposta do povo é: em que? Então o Senhor declara para eles que os amava de uma maneira incondicional. E se você observar aí, o Senhor fala: eu escolhi a Jacó e não escolhi a Esaú. Irmão, é tão impressionante isso, porque o Senhor está dizendo assim para eles: olha, eu não escolhi o melhor, porque Jacó não era melhor do que Esaú. Eu escolhi o pior. Eu amei o pior. Eu declarei meu amor e resgatei o pior. E então o povo responde ao Senhor, em meio àquela declaração maravilhosa, perante a qual todos nós deveríamos cair de joelhos e dizermos: Senhor, tem misericórdia de nós. Alcança nossos corações, em nossos corações, a resposta adequada a esse teu amor tão extravagante. Eu vos tenho amado. Em que o Senhor nos tem amado?
Então o Senhor declara seu amor de uma maneira tão maravilhosa. Esse ambiente, irmão, de audiências, de juízo, como eu estava dizendo para os irmãos, mais uma vez, vale nós nos lembrarmos, é um ambiente de correção. Esse ambiente é um ambiente de correção, um ambiente de disciplina, para que o Senhor venha então a obter aquilo que Ele deseja. Por quê? Porque por causa de seu amor incondicional, seu amor eletivo, o Senhor não desiste do seu povo. Então o Senhor declara seu amor pela nação e inicia então seu trabalho purificador. Se nós continuarmos, irmão, nós vamos ver que, apenas para fazer uma divisão básica para você aqui do livro, os 2 primeiros capítulos têm um foco, os 2 últimos capítulos outro foco. Nos 2 primeiros capítulos o foco é pecado. Nos 2 últimos capítulos o foco é a segunda vinda do Senhor. Então, o Senhor nesse ambiente, Ele começa a vindicar muitas coisas do seu povo. Nosso primeiro aspecto, então, nós vamos nos concentrar nessa noite, é essa questão do que o Senhor vindica para nós através do seu amor. Quando o Senhor diz que nos ama, o que Ele está reivindicando de nós como igreja? Quando o Senhor declara seu amor por nós, qual é seu desejo? Já que o Senhor não é leviano, Ele não declara simplesmente o seu amor como se fosse algo normal, a rejeição do seu povo a seu amor. O Senhor declara seu amor por nós, porque, irmão, a ferramenta mais poderosa do universo para a transformação das nossas vidas é o amor. O Senhor declara seu amor porque seu amor é transformador. Seu amor é capaz de resgatar nossos corações e realmente restaurar nossas almas doentes. Então, com essa declaração de amor, o Senhor ele está reivindicando do povo uma vida coerente, uma vida adequada. O Senhor, quando declara seu amor, Ele deseja que você e eu nós possamos responder a Ele com vidas que sejam coerentes, adequadas. Agora, então aqui, irmãos, nós precisamos, à luz desse texto de Malaquias, usarmos um texto do Novo Testamento, para que ele nos ajude a destacarmos alguns pontos a respeito de uma vida que realmente é coerente, é agradável ao Senhor nesses dias do fim. Então abra sua Bíblia comigo em Lucas e mantenha no seu coração firme essa primeira reivindicação do Senhor. Eu vos tenho amado. Então Lucas capítulo 12, a partir do verso 22. Irmão, volta teus olhos para a tua Bíblia e vamos ler com toda a atenção esse texto, de 12 a 34. E diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto. Irmão, eu gostaria que você unisse essa palavra advirto à palavra sentença de Malaquias, para que então nós possamos agora destacar alguns aspectos aí. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem.
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, se o desejo do Senhor para conosco, para com aqueles que Ele declarou o seu amor, assim como Ele menciona em Malaquias que escolheu a Jacó e não escolheu a Esaú. Você se lembra que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele diz que nós precisamos aprender a reparar na nossa vocação. E ele diz: reparai na vossa vocação. E sabei que o Senhor não escolheu aqueles poderosos de nobre nascimento, aqueles que têm alguma importância nesta terra. Não. O Senhor escolheu as coisas loucas dessa terra, aquelas que nada são, para envergonhar as que são. E essa é a nossa vocação pelo amor do Senhor. Porque por amor Ele realmente nos escolheu. Talvez haja uma necessidade enorme de nós sermos confrontados com essas palavras, para crermos naquele que nos amou e realmente nos dedicarmos a vivermos uma vida que responda a esse amor. Então, quando nós olhamos para esse texto de Lucas, nós temos aí muitos aspectos significativos e lições a respeito de uma vida coerente com o chamamento que temos. Irmão, a primeira coisa significativa aí é a palavra advirto. Há uma advertência do Senhor para você e para mim aí. E essa advertência, ela trata em primeiro lugar da questão da ansiedade. Também outros pontos, mas em primeiro lugar da questão da ansiedade. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, no texto correspondente, Mateus 6, é o texto correspondente, 6 de 25 a 34. Irmão, você vai ver lá em Mateus, com mais detalhes, é o mesmo texto relatado por Mateus. Você vai ver que lá em Mateus aparece, nessa pequena seção, a palavra ansiosos 6 vezes. Ansiosos, ansiosos, inquietos, cheios de cuidados. A palavra aparece 6 vezes naquela pequena seção. O que isso significa para nós? Que o Senhor tem desejado nos ensinar a respeito da nossa vida, que Ele se preocupa com os nossos corações perturbados, ansiosos. O Senhor, Ele está nos advertindo que Ele se preocupa. Há uma preocupação no coração do Senhor com as nossas vidas serem ansiosas. Por quê? Porque uma vida ansiosa não testemunha a qualidade de vida daqueles que são do Senhor. Irmão, é tão necessário para nós nesses dias, nós crermos naquilo que o Senhor nos diz. A palavra do Senhor aqui está dizendo para nós que nós não devemos andar ansiosos. E que vergonha para nós como povo de Deus. Porque talvez, irmãos, nós estejamos realmente necessitados que o Senhor alcance caminho nas nossas vidas, para que a palavra do Senhor ganhe nossos corações e não seja algo que é tratado por nós com incredulidade.
Porque se o Senhor está propondo algo para nós aqui, nós precisamos crer que o que o Senhor diz é verdade. O Senhor não é um tolo quando Ele diz para você que é possível viver uma vida sem ansiedades. O que o Senhor diz é verdade. E quando nós não vivemos conforme o que Ele diz, nós estamos aquém daquilo para o qual Ele nos tem chamado. Não é a palavra do Senhor que precisa ser revista. Nossas vidas é que precisam ser revistas à luz da palavra. Então, quando o Senhor Ele afirma para nós que nós devemos estar atentos para não vivermos vidas ansiosas, Ele não está brincando conosco. O Senhor não está dizendo algo impossível para você, irmão. E aqui precisa cair talvez o primeiro mito que há nos nossos corações. Porque nós tratamos ansiedades como algo que nos sobrevém. Ah, mas eu não tenho controle sobre isso. Eu não consigo controlar, é algo que vem sobre a minha vida, ou externamente por causa das questões do mundo, ou internamente por causa das questões da minha carne, mas a ansiedade é algo que me sobrevém e eu não tenho controle sobre isso. Irmãos, nós precisamos reconhecer que isso é mentira, e que nós temos sim controle sobre isso, porque o Senhor nos disse que esse não é um problema incontrolável. Mas o Senhor nos afirma que nós, segundo a capacitação do seu Espírito, que tudo nos provê, nós podemos viver vidas livres de perturbações. É um dos sentidos da palavra ansiosos. Nós podemos viver como filhos do reino. Não como os gentios, porque é isso que o Senhor está dizendo. Agora, irmão, nós vivemos uma fase em que talvez nunca se ganhou tanto dinheiro com autoajuda, nunca se ganhou tanto dinheiro com psiquiatria, porque os consultórios estão abarrotados. E, infelizmente, essa é a situação de muitos irmãos. Em uma situação de até mesmo dano físico, por conta de uma vida ansiosa. Então que o Senhor nos ajude nessa noite a estarmos caminhando um pouco nesse sentido. Irmão, o que você acha da vida do Senhor Jesus? Você acha que o Senhor Jesus, Ele tinha algumas razões para se entregar à ansiedade? Talvez ele tivesse algumas razões para se entregar à ansiedade. Talvez a situação terrível de afastamento do seu povo, a situação religiosa de Jerusalém, pudesse preocupar o nosso Senhor. Talvez a sua morte violenta, sua rejeição. Talvez as situações com as quais o Senhor se deparava, pessoas com toda sorte de dificuldades, de problemas. Talvez o nosso Senhor tivesse algumas razões para se entregar à ansiedade. Mas, irmão, por que na vida do Senhor Jesus o diabo não conseguiu semear nada? Por que na vida do nosso Senhor aquele foi um campo em que o diabo não conseguiu semear nada? Porque, irmão, nós não podemos negar que ansiedade é nós tomarmos a nossa vida nas nossas próprias mãos. Isso é ansiedade. Ansiedade é quando você e eu, nós tomamos nossas vidas nas nossas mãos. Irmãos, nossas vidas envolvem muitos aspectos. Nossas vontades nas nossas próprias mãos, nossos interesses, nossas preferências, nossa vida em qualquer esfera, e são muitas. Todas as vezes que nós tomamos nossas vidas nas nossas próprias mãos, o resultado disso é ansiedade, inquietação. Irmão, o Senhor ele faz uma comparação interessante aí. Porque se o resultado das nossas
vidas ansiosas, são vidas governadas por nós, então nós precisamos nos arrepender, irmão. Nós precisamos ir ao Senhor. Nós precisamos ir urgentemente ao Senhor. Nós precisamos nos dobrar diante do Senhor e dizermos: Senhor, eu quero me apresentar a Ti. Eu desejo me apresentar ao Senhor, assim como o Senhor me convocou em Romanos 12. Eu quero me apresentar a Ti como um sacrifício. E o ambiente do sacrifício era um ambiente que não era um ambiente muito agradável, irmão. O ambiente do sacrifício era um ambiente onde o sacrifício era imolado, era sacrificado. Então, Senhor, eu quero me apresentar a Ti como um sacrifício. E eu quero me apresentar para não viver uma vida conformada com este século. Eu quero me apresentar a Ti para, em submissão a Ti, entregar a minha vida nas Tuas mãos. Irmãos, nós precisamos ir ao Senhor. E talvez muitos de nós precisemos, se já fizemos isso, renovar isso diante do Senhor. Cada manhã, Senhor, toma minha vida nas Tuas mãos. Minhas decisões nas Tuas mãos. Minha vida é para a Tua glória. Eu careço de que Tu me tomes pela mão, Senhor. Meus caminhos a mim parecem de bem, mas o final deles são caminhos de morte. Senhor, que necessidade eu tenho da Tua luz, do Teu amparo, da Tua liderança. Senhor, eu não posso. Irmão, quando nós olhamos para esse texto, o Senhor toma aquelas questões mais elementares relacionadas à nossa ansiedade. E Ele diz assim, veja só, versículo 23, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Então Ele toma aí dois conjuntos aí, a vida e o alimento, o corpo e as vestes. E Ele então diz que nós precisamos compreender, no versículo 26, que nós nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Então, nós temos aí coisas mínimas e coisas maiores. As coisas mínimas, quais são as coisas mínimas que nós temos aí? Coisas mínimas, o alimento e as vestes. As coisas maiores, a vida e o corpo. Agora veja, que coisa impressionante, porque o Senhor está dizendo, olha, nada podeis fazer com relação às coisas mínimas. Como nós precisamos ouvir essa palavra e crer, permitir que a palavra ela opere na nossa vida misturada com fé. Nós precisamos crer naquilo que nós ouvimos, porque o que o Senhor está dizendo para nós é que nas coisas mínimas, no que se refere ao alimento e as vestes, você não pode fazer nada. Irmão, você escutou bem isso? Você escutou o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que com relação a alimentos e vestes, você não pode fazer nada. Ah, querido, como nós precisamos aprender a lição que o salmista aprendeu, quando ele disse que o sustento para os seus o Senhor dá enquanto dormem. Como nós precisamos compreender isso. Ah, o quanto nós confiamos na força do nosso braço. Quanto nós confiamos em nós mesmos. E enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. E então Jeremias diz que nós não devemos confiar, porque é maldito o homem que confia no homem. E ele não está dizendo que você não deve confiar em outro não só, irmão. Ele está dizendo que você não deve confiar em você. Ele está dizendo que nós precisamos aprender que nas coisas mínimas nós não podemos. Irmão, como nós precisamos nos curvar diante do nosso Deus e dizermos, Senhor, nas Tuas mãos estão as nossas vidas. Nós somos Teus. É o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem provê para nós. Agora, como nós, entregues a inquietações, nós somos levados a toda sorte até mesmo a adoecermos. Nós somos levados a questionar o caráter do nosso Deus. Nós somos levados a nos rebelarmos contra o nosso Deus.
porque nós queremos tomar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Então nós dizemos ao Senhor como deve ser o nosso trabalho. Então nós dizemos ao Senhor como deve ser o nosso tempo. Então nós dizemos ao Senhor muitas coisas, enquanto que o Senhor precisa dizer a nós a respeito de todas essas coisas. E os nossos ouvidos precisam ser abertos para que realmente nós possamos escutar aquilo que o Senhor nos tem dito. Então o Senhor nos tem falado a respeito de aprendermos a observar. Irmão, que necessidade que nós temos de voltar os nossos olhos para o nosso Senhor e realmente ouvirmos a sua palavra e crermos no poder restaurador, curador, que pode nos sarar, que é a sua palavra. Irmão, quantas vezes que eu e você nós pensamos em alternativas diversas antes de irmos ao nosso Senhor? Quantas vezes em meio a toda sorte de inquietações, de perturbações e ansiedades, nós confiamos em um comprimido antes de confiarmos no nosso Senhor? Quantas vezes? O Senhor tem nos mostrado o poder restaurador, até mesmo curador, em todas as esferas, até mesmo físicas, que a sua palavra tem. Agora, será que nós temos crido nisso como igreja? Será que nós temos crido no poder capaz de restaurar nossas almas, que a palavra do Senhor tem? Capaz de aquietar nossos corações, se for misturada com fé, se for acolhida nos nossos corações, recebida e crida, porque credulidade é um sinal de amor, porque aqueles que amam guardam os seus mandamentos. Credulidade é uma marca de amor. Aqueles que amam guardam os seus mandamentos. Então que o Senhor ele alcance nos nossos corações um coração crente, um coração que recebe sua palavra, que não apenas ouve sua palavra, que não apenas balança a cabeça quando ouve a palavra, faz um assentimento a tudo que está sendo falado, mas as vidas continuam as mesmas necessidades, uma vida desenfreada, enlouquecida. Porque, irmão, ansiedade, além de ser uma vida nas suas mãos e na minha, ansiedade é desgoverno. Ansiedade é falta de liderança. Ansiedade é desgoverno. Uma vida desgovernada, uma vida sem direção, é uma vida ansiosa. É por isso que o Senhor nos faz olhar para coisas simples, irmãos. Porque essencialmente o que gera ansiedade em nós, basicamente, nós nos inquietamos por conta do que havemos de comer, vestir, por causa da nossa vida e por causa do nosso corpo. Basicamente essas são causas de ansiedade. Agora, se o Senhor está dizendo que você não pode fazer nada com relação às menores, o que você pode fazer com relação às maiores? O que você pode fazer com relação ao seu corpo e à sua vida? Quem de nós que por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, irmão, quanta tolice da nossa parte. Nós precisamos reconhecer isso. Quanta tolice. Quanta coisa tem sido permitida por nós, porque esse não é um problema incontrolável, esse não é um problema que nos sobrevém, que nós não temos controle. Essa é uma situação que, segundo a palavra do Senhor e a capacitação do Espírito, nós podemos, e mais do que isso, nós devemos aprender a lidar com elas. Então nosso Senhor nos ajuda. Por exemplo, em João 15, reforçando o que ele está dizendo aqui, os irmãos se lembram bem. Em João 15 é um capítulo maravilhoso que fala de dependência. É um capítulo que fala de comunhão, de uma vida absolutamente dependente. Irmão, esse é o segredo do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor nunca se entregou a inquietações. O nosso Senhor nunca se entregou a
perturbações. Por quê? Porque ele vivia uma vida absolutamente guardada, dependente, uma vida absolutamente vinculada, ligada ao Pai. Então, em João 15, quando o Senhor vai falar um pouco a respeito disso, ele diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vocês, como sendo ramos, vocês podem produzir frutos. Mas sem mim, nada. Irmão, você já ouviu essa palavra? Eu creio que todos nós aqui já ouvimos muitas vezes essa palavra. Sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Porque o ramo não pode produzir fruto independente da videira. Ah, irmão, por que nós nos equivocamos na nossa vida? Por que nós vivemos de uma maneira diferente disso muitas vezes? Buscando produzir algo pela nossa própria força, e então nos entregando a uma série de inquietações. Quando nós continuamos o texto, irmão, no versículo 29, o Senhor diz assim: não andeis, pois, a indagar. Não andeis, pois, a indagar. Que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis. Se o Senhor está dizendo que nós não devemos nos entregar, é porque é possível nós não nos entregarmos. Então gostaria de sugerir para você um sentido da palavra inquietações aí, muito interessante, irmão. Sabe o que é um dos significados da palavra inquietações aí? Flutuações. Uma mente flutuante. Isso é inquietação. Isso nos leva à ansiedade. Então o irmão percebe como é necessário para nós que nós sejamos ajudados e que as nossas mentes elas sejam cingidas com a palavra, para que nós não sejamos entregues a flutuações. Ah, então nossas mentes voam e voam e nós nos permitimos pensar uma série de coisas. Irmão, já disse um homem de Deus do passado que se nós perdermos a batalha aqui, todo o resto está perdido. Que se a batalha na nossa mente for perdida, todo o resto será perdido. Então nossas mentes ocupam um lugar de muita importância nesse aspecto de vivermos uma vida que seja coerente com os dias nos quais nós estamos. Os dias que antecedem a volta do nosso Senhor. Nesses dias, muitas inquietações surgiriam, mas o Senhor diz que nós não deveríamos viver como os gentios, sujeitos a toda sorte de inquietações, mas que nós deveríamos aprender a não nos entregarmos a flutuações, a uma mente vagueante. Irmão, nós precisamos aqui ler alguns salmos para que você compreenda o contrário de uma mente flutuante. Então você compreenda a que o Senhor nos tem chamado. Então vamos abrir primeiro no Salmo 57. Veja isso. Salmo 57, versículo 7. Salmo 57, 7. Diz assim: firme está o meu coração. Irmão, isso é o contrário de nos entregarmos a inquietações. Firme está o meu coração. Ó Deus, o meu coração está firme. Qual a consequência? Cantarei e entoarei louvores. Irmão, sabe por que muitas vezes, essa pode não ser a causa principal, mas talvez seja uma das mais significativas. Por que muitas vezes nós não conseguimos experimentar pessoalmente, como indivíduos, e corporativamente, um ambiente de adoração? Porque nós estamos entregues a flutuações.
Possivelmente a causa de muitas vezes nós não conseguirmos adentrar a presença do Senhor e desfrutarmos a sua presença preciosa, que realmente firma os nossos corações, né? Salomão diz em Provérbios 18, 14, um versículo muito significativo, ele diz assim: o espírito firme sustém o homem de doenças. O espírito firme sustém o homem de doenças. Mas o espírito abatido, quem poderá com o espírito abatido? Então, muitas vezes, nós não experimentamos um ambiente de adoração precioso ou mais precioso, porque estamos ainda experimentando dificuldades com as flutuações da nossa mente. Vamos mais um salmo. Salmo 108, versículo 1. Diz aí, um salmo conhecido dos irmãos. Firme está o meu coração, ó Deus. Consequência, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Toda a minha alma. Então aqui tem algo mais. Um coração firme, uma mente firme. Irmão, vale uma ressalva aqui. Nossas mentes só podem ser firmadas, fortalecidas, realmente levadas a esse toda, que fala de inteireza. Nossas mentes só podem ser levadas à firmeza e à inteireza pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vai curar a sua mente, irmão. É a palavra do Senhor que vai te livrar daqueles pensamentos repetitivos que te levam a um transtorno obsessivo. É a palavra do Senhor que é capaz de apaziguar o seu coração e conduzi-lo a adorar a Deus. Irmão, essa é a coisa mais surpreendente que nós podemos imaginar. Como que você pode imaginar olhar para uma pessoa experimentando uma crise de ansiedade e dizer para ela que a palavra do Senhor pode reverter isso em adoração a Deus? Agora, nós somos os servos e filhos do Senhor. Essa palavra é a que eu e você nós proclamamos. Agora, nós cremos nisso, irmão. Nós cremos na aplicação disso para as nossas vidas. Nós temos nos dedicado a permitir que a palavra de Deus habite ricamente os nossos corações. Nós temos nos dedicado a permitir que a palavra do Senhor ela renove os conceitos errados que nós ainda temos nas nossas mentes, relacionados ao nosso estilo de vida, à nossa dedicação ao trabalho, ao que nós fazemos com o nosso tempo, a maneira que nós criamos os nossos filhos, a maneira que nós nos relacionamos uns com os outros. Será que nós temos permitido que a palavra de Deus ela renove nas nossas mentes os princípios do Senhor, para que nós vivamos uma vida coerente com aquilo que o Senhor deseja ver nesses dias que antecedem sua vinda e que, sem dúvida nenhuma, será fundamental para o fazer romper os céus e mostrar novamente sua face? Então, que realmente nós desejemos de todo o nosso coração nos prepararmos como igreja. O Senhor tem vindicado isso de nós. Eu vos tenho amado. Meu amor é a garantia de que as vidas de vocês, elas podem ser agradáveis em todos os aspectos para mim. Então eu tenho me dedicado a vocês, porque vos tenho amado. E o Senhor então tem vindicado de nós, que nós primeiro creiamos na sua palavra. Segundo, que nós nos dobremos diante dele em arrependimento. E terceiro, que nós realmente, por uma renovação da palavra, passemos a viver vidas realmente mudadas, diferentes. Nós não sejamos o povo que ouve a palavra do Senhor, que a recebe, mas que não a põe por obra. Irmão, você se lembra o que o profeta Ezequiel disse no capítulo 33 a respeito disso? Ele diz que
profetizando, o Senhor então fala a ele: Ezequiel, esse povo tem te ouvido como aqueles que ouvem uma canção de amor, que é agradável aos ouvidos, maravilhoso. Quem não gosta de ouvir uma palavra bem colocada, uma palavra adequada? Mas eles te ouvem como quem ouve uma canção de amor, mas não põe a tua palavra por obra. A palavra que ouvem recebe um assentimento, mas ela não gera no coração uma vida transformada. Então, irmão, nós realmente precisamos ir ao Senhor. Se nós temos vivido uma vida desgovernada, uma vida ansiosa, se as rédeas estão na tua mão e na minha, está na hora de nós apiarmos desse cavalo selvagem, entregarmos as rédeas ao Senhor e dizermos: Senhor, toma o governo da minha vida. Definitivamente eu creio que o Senhor se agrada daqueles que Ele achar fazendo assim. Porque nesses dias o Senhor tem buscado isso. O Senhor tem desejado um povo de propriedade exclusiva dEle. Não um povo que se proclame dEle, mas viva uma vida apartada dEle. Então o Senhor tem nos chamado. Vamos ler mais um Salmo 112, é só você virar a sua página aí. 112, 7, mais um texto que nos ajuda com relação a esse coração firme, a uma mente firmada. Então, Salmo 112, 7 diz assim: irmão, olha que coisa isso. Olha para esse texto. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Ah, irmão, como nós precisamos ouvir essa palavra aqui, à luz do que o Senhor diz em Lucas capítulo 12. Não se atemoriza das más notícias, irmão. A nossa mente entregue a flutuações, nós imaginamos as más notícias antes de recebê-las. Nós ainda não recebemos as más notícias, mas já estamos flutuando nas más notícias. E por isso, nosso coração então fica inquieto e perturbado. Agora, preciso dizer uma coisa para você, irmão. Uma vida inquieta é inútil para o Senhor. Uma vida entregue a perturbações, uma vida sem inteireza, sem firmeza, é inútil para o nosso Senhor. Então nós precisamos parar de dar desculpas ao Senhor. Nós precisamos parar de racionalizar as coisas e de dizer: Senhor, não é bem assim. O Senhor não conhece as pessoas com quem eu vivo. O Senhor não conhece a minha história. O Senhor não conhece o meu ambiente. Talvez se o Senhor estivesse aqui vendo o meu ambiente, o Senhor ia ver que eu tenho alguma desculpa para me entregar a essa ou aquela ansiedade. Ah, irmão, nós precisamos de nos arrepender diante do Senhor e dizermos: Senhor, tem misericórdia de mim. Realmente toma as rédeas da minha vida nas tuas mãos, porque eu sou teu, fui comprado, então preciso ser liderado, governado por ti. Então, se nós continuarmos, irmãos, no capítulo 12, verso 7, Salmo 112, verso 7, não se atemoriza das más notícias, não se atemoriza, não antecipa, não vive antecipando o futuro, mas em face de más notícias tem o seu coração firmado, guardado. Então, continuando, irmão, verso 31, volta lá para Lucas, por favor, capítulo 12, verso 31, vai nos dizer algo importante. Ele diz assim: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, esse é o segredo. Esse é o segredo para nós. O segredo para nós vivermos vidas tranquilas, para nós experimentarmos descanso, para nós experimentarmos paz. Nós somos o povo sobre o qual o Senhor disse
que Ele deu, repartiu e é nele mesmo a paz, o descanso. Nós somos esse povo. E talvez o segredo para nós seja esse: buscar em primeiro lugar o seu reino. Irmão, o reino do Senhor é o lugar, é o ambiente onde 3 coisas: seu nome é exaltado, sua vontade é realizada e sua glória é manifestada. Isso é reino de Deus. Se nós, como igreja, somos para o Senhor o lugar onde o nome do Senhor é exaltado, somos para o Senhor o lugar, o ambiente onde, mais do que o seu nome, a sua vontade, ela é executada. E mais ainda do que sua vontade, porque quando seu nome é exaltado, sua vontade é executada, então isso manifesta a sua glória. Isso é o reino de Deus. Então, irmão, e esse talvez seja o segredo para nós. Nós compreendermos que nós precisamos aprender a buscar que o nome do Senhor seja exaltado sobre a nossa vida. Agora, para isso você precisa fazer uma escolha, irmão. Hoje, você precisa fazer uma escolha. Qual o nome que você deseja que seja exaltado na sua vida? O seu ou o do Senhor? Nós precisamos escolher, porque no nosso reino, nosso nome pode ser exaltado, nossa vontade pode ser executada. Então nós manifestarmos algo que nós podemos chamar de nossa glória. Mas isso definitivamente não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é a pessoa de Cristo se manifestando em nós. Então seu nome sendo exaltado nas nossas vidas. E isso não significa que com a sua boca você diz: ó Senhor Jesus. Isso significa que você está submetido ao seu governo, à sua liderança. Isso significa que você está debaixo da sua liderança, sob o seu nome. Sobre você não há outro nome, senão o nome de Jesus, o Senhor. Mais do que isso, a vontade do Senhor prospera na sua vida, nas suas mãos, nos seus caminhos. Irmão, porque nós não fomos chamados para nada diferente disso, para nada menor do que isso. Nós não fomos chamados para ficar sabendo que a vontade de Deus prosperou nas mãos do nosso Senhor Jesus, apenas, embora isso seja maravilhoso. Nós somos chamados para crermos com todo o nosso coração e experimentarmos a vontade de Deus sendo executada na sua e na minha vida. E ela prosperar nas nossas vidas. E mais do que isso, a glória do Senhor ser manifestada nas nossas vidas. Então esse é o chamado do Senhor para nós, como reino de sacerdotes, como aqueles que o Senhor separou. Versículo 31. Vamos mais. Versículo 32, irmãos, para nós encerrarmos. Vamos ver os versículos 32 e 33. Versículo 32. Não temais. Irmão, você sabe que essa expressão ela aparece muitas vezes na palavra. Dizem alguns estudiosos que ela aparece uma vez para cada dia. 365 vezes. A expressão não temais. Uma para cada dia. Irmão, isso é tão significativo. Significa tanto para aqueles que desejam e que dão passos muito definidos na direção de viverem vidas descansadas, aquietadas, vidas não entregues a flutuações, a perturbações, a ansiedades. Então, não temais. Agora, irmão, o Senhor menciona 3 aspectos aí muito, mas muito maravilhosos, relacionados ainda a essa questão da nossa qualidade de vida, da qualidade da nossa vida como uma vida que aguarda e se prepara para a volta do nosso Senhor. Então ele diz assim: ó pequenino rebanho,
Depois ele diz, o vosso Pai, e por último ele diz, seu reino. Irmão, 3 aspectos muito maravilhosos. Porque o Senhor primeiro ele está dizendo assim para você, olha, eu sou seu pastor. Eu sou seu pastor. Você não precisa andar ansioso. Eu sou seu pastor. Quem te leva pelo caminho e atravessa com você o vale da sombra e da morte sou eu. Quem te leva a lugares espaçosos e a pastos verdejantes sou eu. Eu sou seu pastor. Você não precisa viver ansioso. Você não precisa se preocupar. Você precisa ter um coração simples como de uma criança. Que todas as vezes você chega na sua casa, o seu filho não olha para você e fala, nossa pai, estou tão preocupado, será que vai ter almoço hoje? O seu filho sabe que você providenciou o almoço para ele. Então por isso ele descansa. Ele não se preocupa porque ele descansa. Porque ele descansa na provisão que você prepara. Agora, irmão, como nós precisamos aprender a ter um coração simples, infantil nesse sentido? O coração de uma criança. Senhor, Tu és o meu pastor, e isso para mim é suficiente. Tu és o meu pastor. O nada me faltará tem ênfase muito mais na grandeza do pastor do que no suprimento das necessidades da ovelha. O nada me faltará significa muito mais a suficiência do pastor do que o suprimento da ovelha. Tu és o meu pastor e eu estou satisfeito. Então, o primeiro aspecto, ó pequenino rebanho, não temas. Ó pequenino rebanho, eu sou teu pastor. Mas ele diz mais do que isso, ele diz assim, eu sou vosso pai. Todas as suas ansiedades, elas são tolices, porque eu sou teu pai. E é a figura do pai e a restauração da realidade do nosso relacionamento com o nosso pai, por meio da sua palavra, que declara para nós o caráter do nosso pai, quem ele é. Ele é um pai amoroso, ele é um pai cuidadoso, ele é um pai soberano. Ele sabe até cada fio da sua cabeça de cabelo que cai, ele sabe cada um. Ele diz que estão numerados, de modo que cada um que cai, ele sabe o número. Esse é teu pai. Teu pai. Então, irmão, nós precisamos ouvir essas palavras para que nosso coração seja renovado, nossas mentes sejam renovadas e nós sejamos livrados de inquietações, de perturbações e de tanta tolice como servos do Senhor. E vivamos uma vida desimpedida, irmão. Desimpedida nesses dias do fim. Uma vida que testemunha que nós estamos preparados e aguardando com um solene maranata a vinda do nosso Senhor. Agora, irmão, se nós estivermos entregues a inquietações, nós teremos muito problema com a vinda do nosso Senhor. Porque a vinda do nosso Senhor está ligada aos afetos do nosso coração. Você se lembra como esse texto termina, irmão? Esse texto termina dizendo que onde está o teu tesouro, onde está o teu tesouro, aquilo que é importante para o seu coração, aí vai estar o seu coração. Seus afetos estarão ligados àquilo para o qual você se dedica. Então, a questão aqui é amor. E o Senhor tem declarado para você, eu sou teu pastor, eu sou teu pai. Mas não só isso, Ele ainda diz para nós, eu sou teu rei. Eu governo sobre a tua vida. Sobre a tua vida não existem situações incertas. Existe o meu propósito, exclusivamente determinado e estabelecido. De modo que cada dia foi escrito e determinado. E é por isso que Davi, quando contemplou isso, irmão, ele pôde se derramar aos pés do Senhor. E dizer, Senhor, tua ciência é tão grandiosa, é tão maravilhosa, quando eu compreendo que tu és um Deus que me formou desde o ventre da minha mãe, escreveu e determinou cada dia. Ah, Senhor,
Teus caminhos são tão preciosos, tão insondáveis. Teu governo é tão absoluto. De modo que o salmista pôde dizer: reina o Senhor, alegrem-se as muitas ilhas. Agora, irmão, reina o Senhor. Será que o seu coração pode se alegrar nessa noite? Reina o Senhor. Nós ouvimos essa palavra. Reina o Senhor. Nosso coração se alegra com isso, descansa nisso, confia nisso, desfruta isso. Reina o Senhor. Alegrem-se as muitas ilhas. Então, o verso 32 nos fala desses três aspectos. Para nós terminarmos, o verso 33 diz assim: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Irmão, é impressionante o Senhor terminar esse texto dessa maneira. Sabe por quê? Porque Ele está falando a respeito de uma vida absolutamente centrada em si mesma, que por Ele e através da sua palavra e de comunhão com Ele, pode cuidar de outros. Pode tirar seus olhos de si mesmo. Porque, irmão, quando nós olhamos para nós mesmos, e uma vida ansiosa é uma vida de holofotes virado para dentro, é uma vida voltada para si mesmo. Quando nós olhamos para nós mesmos sem a luz do Senhor, então isso é morte. Isso é terrível, isso é a depressão mais aguda. Mas quando na luz do Senhor nós vemos a luz, então isso é curador. Porque a tristeza de Deus a ninguém traz pesar, mas produz arrependimento para a salvação. A tristeza do mundo gera morte, mas a tristeza de Deus a ninguém traz pesar, mas ela produz arrependimento para a salvação. Então o Senhor tem nos afligido, porque antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a sua palavra. O Senhor tem nos disciplinado e executado juízo sobre nós, para que nós guardemos a sua palavra e o nosso coração seja um terreno firme. E nós possamos ser aqueles que adoram ao Senhor em todo o tempo, que entoam um cântico novo de louvor, aguardando a sua vinda. E nós podemos nos manter firmes. Então, graças ao Senhor, porque o Senhor tem tornado vidas centralizadas em si mesmas, em vidas que podem cuidar umas das outras, e isso é maravilhoso. O Senhor está nos ensinando aqui, irmão, a não engordarmos só a nossa poupança, seja ela em que aspecto você quiser pensar. O Senhor está nos ensinando, porque nós somos ótimos engordadores de poupanças pessoais. Então nós engordamos a nossa poupança de todas as formas. Nós separamos para nós o melhor. Então o Senhor está nos ensinando aqui que nós precisamos cuidar uns dos outros. Que a nossa vida livrada de inquietações, submissas àquele que é nosso pastor, nosso pai e nosso rei, pode ser uma vida que cuida uns dos outros. Então os irmãos veem como nós, como igreja, realmente precisamos que a palavra do Senhor renove nossas vidas e nos conduza a uma vida agradável a Ele, a uma vida que realmente testemunhe aquilo que o nosso Senhor é, aquilo que nós somos para Ele, um jardim prazeroso, um jardim agradável. Mas infelizmente, irmão, o Espírito Santo tem tido mais trabalho nos corrigindo do que nos revelando as belezas do Senhor. O Espírito Santo nesses dias tem tido muito mais trabalho nos corrigindo do que nos revelando as glórias e as belezas de Cristo, que são insondáveis. Que o Senhor ele possa tomar sua palavra e aplicar aos nossos corações nesses dias. Amém. Vamos orar. Ah, Senhor, nós nos apresentamos a Ti, Senhor,
tão agradecidos porque a Tua palavra, ela expõe nossas vidas. Tão agradecidos porque Tua palavra é luz, Tua palavra é verdade. Senhor, vem com Tua luz e a Tua verdade. Sonda os nossos corações nessa noite. Ah, Senhor, nos ajuda para que realmente nós possamos viver vidas que Te sejam agradáveis, Senhor. Vidas firmes, firmadas em Ti. Nós não queremos ser entregues a inquietações, Senhor, a ansiedades, a flutuações. Para isso nós pedimos que o Senhor venha e governe sobre nós. Que o Senhor venha e tome nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. E realmente exerça sobre nós Tua liderança. Ah, Senhor, nós somos tão tolos. Nós somos tão confusos. Nós, muitas vezes, deixamos de experimentar descanso e paz. Porque o Senhor tem nos falado, o Senhor tem sobre nós desejado nos governar. Ah, Senhor, nós queremos nos arrepender nessa noite e pedir ao Senhor que a Tua luz vá mais fundo nos nossos corações e realmente transforme nossas vidas para o louvor da Tua glória, Senhor. É no precioso nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.